E qual que era o problema daquela pessoa? Né? Uma pessoa muito amada por ela, né? O problema era esse aqui. Que esse fundamento, esse alicerce, ele não é a base, né? O fundamento para que essa pessoa tome as decisões dela. Então, você vê todo um desdobramento, né? Aonde isso pode chegar. E hoje, como nós temos um grande desafio, né, de estabelecer esse alicerce, essa pedra fundamental, eu acredito que hoje, para nós, seria muito importante que o melhor teólogo da igreja pudesse estar conosco hoje para esboçar esse assunto e trabalhar esse assunto. Então, eu fiz um pedido muito especial para o pastor Valdemar. Por favor, pastor, com a gente. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por ele. Eu sempre troco figurinha com ele, né, naquilo que a gente vai compartilhar. Mas hoje é fundamental isso aqui. Sabe, a nossa vida, ela tem que ser direcionada por isso aqui. Né? O grande desafio da gente é o quê? Em que nós cremos. Em que nós cremos? Nós cremos nas mentiras do nosso coração ou nós cremos no fundamento, no alicerce, na rocha segura, que é a verdade de Deus e a palavra de Deus? Vocês vão ver que há uma tensão entre aquilo que o nosso coração quer impor a nós, por meio de sentimentos, desejos e afetos, e uma outra realidade, uma realidade que, na verdade, foi estabelecida por Deus e foi fundamentada por Deus. Então, eu gostaria que, daqui para frente, né, a escola ela vai para um novo rumo, né, para um novo ponto. Mas nós precisamos desse alicerce para que o nosso coração esteja guardado, senão nós vamos, de fato, estar entregues, né, àquilo que o nosso coração deseja e nós vamos ter um problema muito grave com a realidade. Amém, gente? Então, levante suas mãos, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor preparou essa noite para nós. Nós precisamos, Pai, colocar os nossos pés firmes naquilo que vai ser ministrado. Pai, sem essa realidade, sem essa verdade, nós vamos nos distanciar daquilo que nós fomos feitos para fazer, Senhor, que é manifestar a Tua glória, Senhor. É para a Tua glória que nós vivemos, Senhor. Não é para a nossa felicidade, não é para a nossa autenticidade, mas nós fomos criados para que o Senhor seja glorificado. Porque não há nada mais belo, não há nada mais santo, não há nada mais justo, não há nada mais bondoso, não há nada mais glorioso ou maravilhoso do que o Senhor. E quando nós obedecemos a Tua palavra, Pai, cumprimos os Teus propósitos eternos. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, aquilo que é invisível para nós se torna visível. E a Tua glória, Senhor, ela é manifesta. Ela se torna visível. Nós contemplamos a Tua beleza, Senhor, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, na Tua criação. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada irmão aqui, essa noite, possa guardar firmemente aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas por meio da vida do Teu servo. Que o Senhor o encha do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor o lidere e que o Senhor transborde, Pai, por meio da vida dele naquilo que ele vai ministrar e pastorear o nosso coração essa noite. Que o Senhor seja louvado, Pai, e adorado em tudo aquilo que for ministrado. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graça e paz, amados. Graça e paz. Queridos, nós, desde que começamos esse seminário, começamos esse passeio, começamos essa jornada, nós já vimos e ouvimos aqui a respeito das vozes que nós temos ouvido, e essas vozes, elas são dissoantes com relação às vozes que a Escritura aponta para nós. Nós já vimos aqui a respeito das opiniões que são colocadas dentro da nossa casa. Nós já vimos aqui a respeito de tudo isso e em todas essas situações, em todas essas ministrações, nós somos impelidos a decidir de que maneira, ou a voltar para um lugar, ou a voltar para esse lugar onde o Senhor nos criou, onde o Senhor nos colocou. Só que
a gente chega no centro desse lugar e a gente se pergunta que parâmetros eu preciso para fazer essa avaliação quando eu estiver fora desse ambiente aqui, desse seminário. Que parâmetros eu vou usar? São os parâmetros da minha fé, são os parâmetros que eu aprendi na igreja, são os parâmetros eclesiásticos. Que parâmetros eu vou usar para tomar como ponto de partida para isso? Essa é uma pergunta importante, porque quando nós olhamos para todas essas vozes que nós ouvimos, e parece que nós ouvimos muitas coisas e são muitas informações impostas à relação familiar, são muitas coisas impostas à natureza do homem, à natureza da mulher, o lugar em que cada um deveria ou ocupa na sociedade, mas a grande verdade é que nós chegamos a um lugar onde nós olhamos e são muitas vozes, são muitas correntes doutrinárias, mas uma só é a origem de tudo isso. Eu diria que hoje a gente se encontra no lugar onde a gente está diante do antropocentrismo, não é? Que é onde o homem é o centro de todas as coisas, né? E o cristianismo, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Então, todas essas correntes e essas vozes, elas nos levam a enaltecer a figura humana. E elas apontam para o homem como centro de todas as coisas. Mas, quando nós vamos verificar que parâmetros nós vamos utilizar, então, para nos valer, para viver uma situação diferente dessa que nos são oferecidas, nós precisamos nos perguntar a respeito da autoridade das Escrituras. Eu quero fazer aqui um breve relato a respeito do povo hebreu, né? Os descendentes de Éber, que nasceram no cativeiro egípcio. Eles estavam lá, eles nasceram ali, aquele período de cativeiro é um período de 400 anos. Nenhum daqueles homens ali nasceu livre, todos eles nasceram cativos, e eles se encontraram no deserto, nasceram na escravidão, e tudo que eles tinham era uma tradição chamada tradição oral, que é aquilo que Deus havia dito aos pais que mantivessem essa relação de informar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Mas, em Êxodo, no capítulo 3, eu digo que há um momento marcante, quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero estreitar uma relação com esse povo e fazer deles reis e sacerdotes. Você vai levar esse povo por um período de 3 dias, você vai consagrar esse povo e você vai trazer esse povo para cá e eu me relacionarei com esse povo. É um momento escolhido para uma relação íntima, uma relação de paternidade. Deus chama o povo para si. O povo que Deus preservou, que Deus livrou do cativeiro. Mas esse povo, a única coisa que ele tem de relação com Deus é essa fé monoteísta. E o conhecimento de Deus, tudo que eles têm a respeito de Deus, é a preservação daquilo que eles ouviram dos seus pais a respeito de Deus. Mas tinha uma coisa que esse povo tinha por certo, é que as promessas de Deus não apenas elas eram reais, mas elas eram absolutamente fidedignas. Que havia autoridade naquelas promessas, ainda que passadas por tradição oral. Esse breve prólogo é tão somente para dizer que não somente o povo de Israel, como os hebreus, mas toda a humanidade tem por regra inegociável
a autoridade das Escrituras. Nós não estamos aqui tentando colocar um marco para você que diz respeito a essa igreja evangélica. Não é esse intento. Nós não estamos aqui falando de ser crente ou de não ser crente. Nós estamos dizendo que a Escritura Sagrada é a verdade absoluta que rege esse universo. E indiferente das vozes que o antropocentrismo, que o humanismo e que todos os ismos tentam trazer sobre nós, os parâmetros que nós vamos usar para encontrar o nosso norte, eu diria que a bússola para aquele que está perdido é verdadeiramente a autoridade das Escrituras Sagradas. A autoridade suprema das Escrituras também é uma doutrina puritana, lá do ano de 1640, por aí, né? Onde os puritanos tiveram que apelar frequentemente na luta e foram obrigados a travar contra as imposições litúrgicas da igreja anglicana. E aí surge essa confissão de fé de Westminster, que professa a referida doutrina em 3 parágrafos. Eu quero trazer esses parágrafos aqui, porque eles de fato são bem importantes. No 4º parágrafo, ela trata, são vários parágrafos, eu vou mencionar apenas, enfatizar 3, mas eu vou citar outros. Ela trata da origem do fundamento da autoridade das Escrituras. E ela diz, a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. Independente, se você hoje está aqui, amanhã você resolve não estar. Se hoje você acredita, amanhã você não acredita, e tantas pessoas que antes estavam no Evangelho e hoje distorcem esse Evangelho, a Escritura continua sendo a única regra de fé e prática a ser seguida. Sumiu aqui, vamos esperar um minuto. Então, as Escrituras, elas são de fato esse marco, a estaca onde a gente puxa a corda para armar a nossa tenda e estar seguro debaixo da poderosa mão do Senhor. A mesma verdade que o seu autor tem, portanto, de ser recebida, porque ela é a palavra de Deus. Tem muitas crenças a respeito disso, e eu não quero aqui nem divergir, nem discutir, nem desrespeitar. Para mim, a Escritura Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela não contém os ditos de Deus, ela é a palavra inerrante, inegociável e imutável de Deus. O parágrafo 5º aborda a questão da certeza ou a convicção pessoal da autoridade das Escrituras. Pelo testemunho da igreja, nós podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória e a plena revelação. E eu faço aqui um parágrafo para dizer, quando nós olhamos para o capítulo 3 de Êxodo, e eu sugiro a você que leia esse capítulo, o capítulo 3 de Êxodo, é um texto que foi escrito muito antes
nascimento dos discípulos e posteriormente apóstolos, quando Pedro, no seu texto, em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 9, ele diz: vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, vocês que antes não eram povo, agora sois, a fim de proclamardes as maravilhas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você lê lá no livro de Êxodo, eu fico maravilhado com isso. Quando Deus chama o povo e diz assim: olha, não é uma novidade da graça, eu sempre quis isso para o meu povo. A Bíblia, ela não traz essa novidade de um Deus que olha para um homem caído e diz: não, agora nós temos que fazer um arranjo para levantar esse homem. Não. A Escritura Sagrada nos aponta para um Deus que sabe de todas as coisas e sempre soube, e que fez um projeto criativo e fez esse projeto redentivo para o homem desde a criação do mundo. Em Deuteronômio, o Senhor, lá por volta do capítulo 10, até o 18, o Senhor faz uma revelação fantástica. Ele diz: os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus. A terra e tudo quanto nela há, o Senhor tomou prazer nos seus pais, e a vós, descendência deles, como nesse dia se vê. É um Deus que diz assim: olha, você não está aqui por acaso, você não nasceu por acaso, fui eu que preparei todas as coisas, e eu preparei com um propósito que já está determinado desde a fundação do mundo. O homem pode escolher um outro caminho? Claro que pode. Nós servimos e andamos após um Deus que nos ama e vai respeitar as nossas decisões, mas que já deixou um caminho de redenção preparado para nós. E esse caminho de redenção não é um caminho que eu possa mudar ou que eu possa macular, porque esse caminho é muito maior do que cada um de nós. A plena revelação que faz do único meio de salvar o homem as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelas quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Essa verdade que eu considero uma das verdades mais importantes para nós cristãos. O Espírito Santo de Deus opera em nós pela palavra, mas o Espírito Santo de Deus opera em nós com a palavra. Não há nada que o Espírito Santo de Deus possa fazer em nossa vida fora da palavra. Então, suspeite se você vê alguma operação que está fora da palavra. A palavra é o parâmetro, a palavra é a cerca que nos mantém dentro do arraial de Deus. E nós estamos dentro desse arraial protegidos pela palavra, para a palavra, porque a palavra não somente ela diz o nosso momento, mas ela aponta para o nosso destino e ela revela o nosso futuro. E tudo isso é feito pela palavra. E tanto o Senhor que nos deu a sua palavra, o Espírito Santo, o seu Filho, todos eles não somente estão inseridos na palavra, mas eles agem com a palavra e pela palavra.
não há nada fora dela. O 10º e último parágrafo desse capítulo, que é o terceiro mencionado, confere às Escrituras a voz do Espírito Santo, a palavra final para toda e qualquer questão religiosa, reconhecendo-a como supremo tribunal de recursos em matéria de fé e prática. Não tem nenhum lugar para onde nós possamos recorrer. Eu gosto de falar isso. Eu tinha um professor de homilética que ele dizia para mim o seguinte, falava: Valdemar, tem duas maneiras de se preparar uma mensagem. Uma é de joelhos e outra é no joelho. E aí eu fiquei curioso, como é isso, pastor Gilton? Ele disse, olha, de joelhos é quando você se rende ao Senhor e reconhece que todas as ferramentas que você usou para dissecar o texto não são suficientes para você transmitir para a igreja aquilo que Deus quer falar. E nos joelhos é quando você desconsidera essa necessidade, coloca o papel sobre o joelho e escreve. Então só tem essas duas maneiras. Ele dizia, nós precisamos entregar ao Espírito Santo aquilo que é dele. E é ele quem faz isso. Ele é o último recurso em matéria de fé e prática. Porque quando nós ouvimos essas vozes, quando nós ouvimos esses ataques que atacam a nossa família, que atacam a nossa integridade cristã, que atacam a nossa fé, talvez existam pessoas que considerem que a melhor questão é nós nos levantarmos e criarmos então uma cruzada, e há pouco tempo nós chegamos muito perto de fazer isso, criar uma cruzada dos cristãos que se levantam contra as questões do mundanismo, e nós vamos então sair para a guerra e vamos sair para a luta. Mas a grande verdade de Deus é que o tribunal a quem nós recorremos para pacificar e resolver as nossas adversidades ainda é o Espírito Santo, que vai trazer a luz sobre a nossa mente, iluminando aquilo que já nos foi revelado. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo, em cuja sentença nós devemos nos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. E agora, quando nós pegamos esta fala, e nós olhamos para tudo que nós vimos e ouvimos aqui, nesse lugar, nesse seminário, nós nos perguntamos, ou pelo menos eu me pergunto, por que então tem tantas opiniões divergentes? Será que essa vontade do homem ser o centro de todas as coisas, ela foi só um momento lá na criação, quando a serpente, num diálogo franco e aberto com Eva, disse, foi isso que Deus disse? Ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. E isso, Eva não estava pronta para suportar a tentação de ser igual a Deus. E essa fala se apresenta muito semelhante com uma fala que é atribuída a Lúcifer, que diz, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e serei igual ao Altíssimo. Quando o homem, ele
se coloca nesse lugar de igualdade, ele negligencia a paternidade, ele negligencia um Deus que é criador de todas as coisas, e ele negligencia a voz do Espírito Santo. E aí surge a vontade humana, e aí surge o entendimento humano, e aí surgem os dogmas humanos. E agora eu já não estou falando das vozes do mundo contra a igreja, mas eu estou falando das vozes do mundo na igreja. Porque até aqui, nós falamos das vozes que nós estamos ouvindo contra os princípios e valores nos quais estão fundamentados a nossa fé. Hoje eu quero falar para você que existem vozes dentro desse organismo vivo falando contra a nossa fé. E nós precisamos, antes de tudo, e mais do que em qualquer momento, dar ouvido àquilo que tem a dizer o Espírito Santo falando na Escritura. Em dias como o que estamos vivendo, em que cresce a impressão de que o evangelicalismo moderno, particularmente o brasileiro, manifesta a profunda crise teológica, eclesiástica e litúrgica, convém considerar novamente essa importante doutrina reformado puritano. Convém uma palavra de alerta contra as antigas e novas tendências de usurpar ou limitar a autoridade da palavra de Deus. Eu queria me deter um pouco com você em um texto paulino que está em Romanos, no capítulo 9. Vê para mim aí, Paulo, se é no 9 mesmo. Esta é a palavra da fé que pregamos, acho que é no 9. Romanos 9. O texto é esse. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 9, 10 ou Romanos 10, 9. Ou é o 9, 10 ou é o 10, 9. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se Jesus Cristo aceitares como teu... 10, 8. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo, num encontro ali com os irmãos da igreja de Roma, ele traz essa importante chamada. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo está ali cercado de estoicos, epicureus e muitas doutrinas e diferentes interpretações das Escrituras, e Paulo, ele traz uma verdade absoluta sobre o Evangelho. Ele diz, olha, esta é a palavra da fé que pregamos. É sobre esses parâmetros que nós estamos aqui fundamentados, e é sobre isso que nós estamos firmados. E aí Paulo vai dizer, a saber se a Jesus Cristo aceitares como teu Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se faz confissão. E aí Paulo vai discorrer sobre isso. Paulo, ele está trazendo uma verdade sobre a qual eu gostaria de parar um pouco com você para pensar. Ele diz, olha, há uma necessidade de nós termos uma fé com pelo menos 2 pés de sustentação. A nossa religiosidade, a nossa vida cristã, ela precisa ter pelo menos 2 pés de sustentação.
Paulo diz, olha, é aquilo que eu digo, a palavra que sai dos meus lábios, e aquilo que está no meu coração. Paulo está falando, aquilo que eu faço. É a minha ortodoxia, aquilo que eu sei a respeito de Deus, e a minha ortopraxia, aquilo que eu faço a respeito daquilo que eu creio. Paulo está falando, olha, é nisso que a gente crê. Quando a gente vai trilhar esse caminho de salvação, quando a gente vai abraçar a fé, quando a gente vai caminhar nessa jornada de um cristianismo, esse cristianismo, ele se sustenta em duas coisas. A primeira delas é aquilo que eu digo que faço. E a segunda delas é aquilo que eu faço, mas não faço mecanicamente. Quando Paulo diz, olha, ela está no meu coração. Paulo pode estar fazendo uma alusão, e eu quero fazer aqui a minha ilustração, que Paulo poderia estar fazendo uma alusão ao que disse Davi, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque diz a Escritura que no coração estão os caminhos das nossas escolhas. Então, se a palavra está escondida no meu coração, é o que eu vou fazer, é o que está nela. É disso que Davi está falando, e é disso que Paulo está falando agora. Não basta somente nós falarmos, mas nós precisamos vivermos. E agora que nós já temos esse caminho de 2 pés, nós sabemos que precisamos então de um terceiro pé para formarmos um tripé da nossa fé. E o terceiro pé, sem dúvida, é a Escritura Sagrada. Então, é eu andar na Escritura, falar a Escritura, viver a Escritura. Com esse tripé, então, está completamente formatada a minha fé. E agora, eu começo o meu caminho de volta para o lugar onde Deus me criou. Eu começo o meu caminho de volta para o coração do Pai, porque as vozes do mundo, elas não me alcançam mais. Aquilo que o mundo diz, ainda que dentro da igreja ou dentro da instituição eclesiástica, eu vou filtrar não somente pela palavra de Deus, mas por aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar na palavra para mim. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou me comportar como disse Tiago. Olha, se você está com problema de saber, se você está com problema de entender, se você está com problema de compreender, peça a Deus. Peça a Deus, Ele vai esclarecer para você. O Espírito Santo de Deus vai ministrar essa palavra ao seu coração. O Espírito de Deus vai trazer luz a essa revelação para você. Independente das ferramentas que foram utilizadas para convencer você, porque nós precisamos admitir que existem ferramentas que são muito convincentes, e tem gente trabalhando pesado nessas ferramentas de convencimento, mas o que não se pode subestimar é o poder do nosso Deus manifesto no seu Espírito Santo. O que queriam dizer, então, os reformadores ao professarem a doutrina da autoridade das Escrituras? Eles queriam dizer que, por elas serem divinamente inspiradas, elas são verídicas em todas as suas afirmativas. Segundo essa doutrina, as Escrituras são a fonte infalível de informação,
que estabelece definitivamente qualquer assunto nelas tratado. A única regra infalível de fé e de prática. O Supremo Tribunal de Recursos ao qual a Igreja pode apelar para a resolução de qualquer controvérsia religiosa. Amém? Isso não significa que as Escrituras sejam o único instrumento de revelação divina. Os atributos de Deus se revelam por meio da criação. A revelação natural, como está lá em Salmo 19, do verso 1 a 4, Romanos 1, do 18 ao 20, uma versão da sua lei moral foi registrada no nosso coração. Eu gosto desse registro. Isaías vai falar sobre esse registro. Ele vai dizer: todas as vezes que vos desviardes para a direita ou para a esquerda, uma voz dirá no teu coração: esse é o caminho, andai nele. Então, esse registro dessa lei moral de Deus, que está guardada em nosso coração, que é a nossa consciência, essa consciência, eu preciso dizer para você, ela é alimentada pelos nossos padrões. E às vezes ela pode nos enganar. Porque aquilo que é moral para mim, pode ser amoral para você, ou imoral. Uma espiã de Deus em nosso peito, uma embaixadora de Deus em nossa alma, como os puritanos costumavam chamá-la. A pessoa de Deus, o ser de Deus, revela-se de modo especialíssimo no Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade. João 14:9, Colossenses 1:15, esse eu quero ler. Abra aí para mim, Colossenses capítulo 1, verso 15. Quem achou, por favor, pode ler. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Falando sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Eu gosto de pensar nessa maneira como Paulo aborda sobre Cristo em Colossenses, porque quando ele faz essa abordagem nos trazendo de volta para essa imagem, que é a imagem de Deus. E essa é a razão de nós estarmos aqui sentados nessas cadeiras, pensando juntos e contribuindo um com o outro nessa construção de um conhecimento a respeito do que vem a ser a imagem de Deus. A imagem de Deus é o Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E Ele nos chama para sermos iguais a Ele. Em João, no capítulo 1, o texto vai nos trazer essa primeira revelação sobre isso, quando diz: Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não é demais eu lembrar a você da abordagem de Paulo sobre a justiça de Deus, quando ele faz alusão ao verbo de kaiosune, que é de fato trocar de lugar. A justiça de Deus é diferente do nosso conceito de justiça. Justiça para nós, diante de tudo aquilo que nós fomos e ainda somos, é morte de cruz. O patíbulo, ele era feito sobre medida. E aquele patíbulo, ele foi muito desconfortável para Jesus, porque ele não tinha as medidas de Jesus.
talvez ele fosse um pouco mais confortável para mim, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. E num encontro real com Cristo, quando nós nos assentamos com Ele numa mesa para um café informal, Jesus diz para nós, fala, olha, o cobrador está aí fora, ele me apresentou a cédula da sua vida, e o que eu pude perceber, o que eu pude avaliar é que ele está certo. Você falhou, e tudo que você fez, você merece morrer. Não tem uma alternativa melhor para você do que a morte. Mas eu tenho uma proposta para você. E você de pronto diz, claro que eu quero Jesus, seja ela qual for, é melhor do que a morte. Ele diz, eu morro no seu lugar. E você vira filho de Deus no meu. É uma troca, de Caio Sune é essa troca. E agora que nós trocamos de lugar com Ele, o texto de Colossenses, pode colocar aqui de novo para mim? O texto de Colossenses, capítulo 1. Verso 15. Eu queria que você tivesse coragem de dizer agora, diga eu, sou a imagem do Deus invisível. Eu não sou o primogênito sobre toda a criação, mas eu fui gerado nele. Amém? Porque é isso que Jesus faz naquela cruz. Ele troca de lugar conosco, para que nós sejamos feitos à imagem de Deus, do Deus invisível. E onde nós encontramos então todos os parâmetros para essa nossa existência na Escritura Sagrada. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém que não está disposto a aceitar essa proposta, não? Obrigado, pastor, pela contribuição. Tem um ponto importante, né, para a gente fechar aqui. A maioria de nós, antes de chegar a Cristo, né, antes de ser aceito por Ele, né, transformado por Ele, ser inserido nessa realidade nova, né, de Deus, por meio do Evangelho, nós interpretávamos a vida à luz do quê? Das nossas experiências, à luz dos nossos relacionamentos, não é verdade? À luz dos nossos sentimentos, à luz dos nossos desejos. Mas a partir do momento em que o sol da justiça brilha e as escamas, né, dos nossos olhos, elas começam a ser derrubadas, qual que é o convite de Deus, qual que é o trabalhar de Deus na nossa vida? É permitir que essa palavra, né, que é semeada no nosso coração, ela nos transforme de fé em fé, de glória em glória. Qual que é o grande desafio? É essa palavra entrar nos nossos corações, iluminar os nossos corações, e você começa um processo de despir e revestir. Então, o seu desejo antigo, que durante muitos anos martelou, permitiu que você caísse tantas vezes naquele pecado, né, escravizador, agora você tem uma luz que guia o teu coração. Você tem o maior recurso de Deus, né, dentro de você, que é o Espírito Santo. Para você voltar a pecar, o que você tem que fazer? Você tem que abrir mão desse recurso. Então é um trabalhar onde você precisa começar a proclamar a verdade no teu coração. Essa autoridade, né, que existe, né, ela precisa ser invocada no nosso dia a dia. Em especial em que momento? Nos momentos da tentação. Lembram das duas mesas? Na hora da tentação tem duas mesas diante de nós. Parece que só tem uma, né?
Parece que só tem a de Satanás. Não, tem uma nova mesa. Uma mesa abundante, uma mesa repleta daquilo que de fato vai alimentar o nosso coração e a nossa alma e vai pacificar o nosso coração. O que nós estamos fazendo ao longo dos últimos 3 meses? Nós estamos trazendo as mentiras do mundo, que provavelmente, antes de estarmos em Cristo, influenciaram, né, as nossas decisões, as nossas crenças, e sempre trazendo o quê? Numa segunda parte da ministração? Aquilo que a palavra traz como verdade e realidade. O que o pastor Valdemar trouxe aqui? Ele trouxe a realidade. Ele trouxe a verdade. A vida como ela tem que ser vivida. A vida como ela precisa ser o quê? Exercitada. Então eu preciso o quê? Invocar, né, essa realidade sobre o meu coração. O meu coração, ele vai trazer mentiras para mim no dia a dia, sim ou não? Vai trazer mentira. Sabe, aquela história do velho homem, ele fica martelando durante muito tempo às vezes. Mas na medida em que você resiste e se reveste da autoridade da palavra, o que vai acontecendo com aquela mentira e com aquela tentação? Ela vai diminuindo. Gente, hoje, a pedra fundamental da vida cristã, eu não posso ser dirigido pelo que eu sinto. Eu não posso ser dirigido pelo que eu desejo. Eu preciso ser dirigido pela palavra de Deus. Eu não posso seguir o meu coração é mentiroso, meu coração é enganoso. Eu preciso trazer e invocar essa realidade. Gente, eu estou cansado de receber pessoas que estão há 5, 10, 15, 20 anos na caminhada cristã. E sabe por que elas estão em crise no seu casamento? Sabe por que elas estão em crise na sua sexualidade? Sabe por que elas estão em crise nas questões financeiras? Porque essa autoridade aqui não está estabelecida nas suas decisões. Elas continuam seguindo o quê? Os seus corações. Amém, gente? Então veja que aqui qual é o ponto. As nossas experiências sem essa autoridade, sem essa verdade, essa realidade, elas significam o quê? Que nós construímos a nossa sexualidade, os nossos relacionamentos, o nosso casamento e tudo aquilo que nós fizemos em cima de quê? De mentiras. E aqui está a resposta. Quando ele colocou aquele slide, né, que fala sobre o juiz sobre todas as coisas, eu tenho dúvida do que eu quero fazer. Vamos apresentar essa questão ao juiz. Quem é o juiz? Palavra de Deus com a inspiração do Espírito Santo. Resolve ou não resolve? Agora, qual que vai ser a guerra? Eu me submeto ou não? Amém, gente? E, para a gente fechar, tem um texto lá em Tiago que é muito rico. Né? A palavra de Deus é rica, né, em todas as coisas, né, pastor? Mas tem um texto que diz assim: quem é sábio e entendido entre vós? Mostre pelo seu bom procedimento, em mansidão de sabedoria. Qual o convite do Espírito Santo hoje na ministração do pastor? Qual o convite do Espírito Santo? Um processo de amansamento no nosso coração. Um processo onde o desejo vem, a tentação vem, as antigas crenças voltam, e aí, pelo poder do Espírito Santo, o que eu faço? Eu sou amansado. Eu me submeto, sabe? Eu me coloco realmente dentro daquela realidade. Eu vou me despindo da mentira e me revestindo da verdade. Então, esse é o processo daqui para frente. E se nós estabelecermos essa base para a nossa vida, o que vai acontecer? Os nossos casamentos serão realinhados à luz da realidade, da verdade, como eles devem ser. A nossa sexualidade vai ser realinhada à luz da verdade e da realidade. E todas as coisas vão se ajustando. Amém, gente? Pensem nisso. Estabeleçam nisso. Qual é o ponto de hoje?
no que nós cremos, no que nós acreditamos, no que o mundo diz, no que o nosso coração diz, ou no que Deus diz. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Mazinho, pega lá. Tu pega lá. Lá no carro. Tem que ser rápido. Vou orar aqui rapidinho.